satisfação que estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso sobre sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, conhecidos aí pela sigla de sistemas de LPF. Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre alguns dados importantes envolvendo a questão da agropecuária brasileira. Falamos um pouco sobre novas tecnologias que estão sendo empregadas no campo, entre elas os sistemas de LPF, e a importância da gente cada vez mais trabalhar com essas tecnologias visando uma produção sustentável. Isso realmente é muito, mas muito importante. Nós tornarmos a atividade no campo uma atividade realmente sustentável, ou seja, que possibilite com que o produtor rural ele possa se sustentar daquela atividade de uma maneira econômica, de uma maneira ambiental e de uma maneira que seja realmente socialmente justa e socialmente correta. Então, dessa forma, nós sabemos da importância de trabalharmos com técnicas que visem realmente esta produção sustentável no campo. Nesse aspecto, nós vamos entrar agora numa parte do curso mais aplicada, demonstrando realmente o que caracteriza os sistemas de LPF. Para que a gente possa trabalhar com sistemas de LPF, algumas questões são importantes. Vocês vão constatar que esses sistemas de LPF, eles são sistemas bastante dinâmicos e que permitem você trabalhar de uma forma bastante diversificada, uma vez que, dependendo da região onde você trabalhe, você pode estar trabalhando e combinando diferentes culturas, desde que aquelas culturas estejam adaptadas às condições edafoclimáticas da região. Um aspecto importante quando a gente trabalha com esses tipos de sistemas é que eu posso trabalhar com ele voltado para alguns tipos de atividades. Eles podem, por exemplo, ser utilizados como forma que eu possa estar recuperando uma área de pastagem degradada, é o popularmente conhecido como sistema ILP, que envolve lavoura e pecuária, onde nós vamos ver que o mais conhecido no nosso país é o sistema denominado Sistema Barreirão, como eu posso também estar trabalhando com esses tipos de sistema para poder estar implantando um sistema de plantio direto dentro da minha propriedade. Nós sabemos que o sistema de plantio direto ele é um sistema extremamente importante para a agropecuária do nosso país. Foi um sistema que revolucionou a nossa produção. Então, nós podemos dizer que a nossa produção ela pode realmente ser baseada em antes da aplicação do sistema de plantio direto e depois, visto que atualmente mais de 80% das nossas propriedades, onde trabalham-se com culturas agrícolas, já trabalham com sistemas de plantio direto. E é interessante constatar que a nossa produção, graças a essa adoção dessa técnica conservacionista, ela fez com que o nosso sistema de produção ele conseguisse produzir aproximadamente 5 vezes mais do que era produzido anteriormente. Então, realmente é uma técnica muito interessante de ser trabalhada e altamente sustentável. Dessa forma, nós constatamos que os sistemas de LPF eles são importantes, por quê? Porque eles podem contribuir na implantação da técnica de sistema de plantio direto dentro das nossas propriedades. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária. O que seria, o que caracterizaria esses tipos de sistemas?
Segundo o Borges, a melhor forma dele poder estar definindo esses sistemas seriam o quê? Seriam sistemas que consistem em produção de grãos aliados de maneira sustentável, através do qual culturas anuais tendem a ser consorciadas com culturas forrageiras, sendo destinadas tanto para a produção de palhada no plantio, ou seja, na implantação, né, do plantio direto, quanto para processos que envolvem a reforma e a formação de pastagens, podendo ser utilizados dentro da pecuária. Então, o sistema de integração lavoura-pecuária ele é muito importante dentro desse aspecto. Eu posso estar trabalhando com ele como uma forma de implantar o sistema de plantio direto dentro da minha propriedade, ou como uma forma com que eu possa estar ou renovando ou reformando as minhas áreas de pastagens, ou na formação de uma área de pastagem. Então, realmente é uma técnica aí muito importante quando eu queira trabalhar com esses dois tipos de situações. Então, como eu falei com você, nós temos aproximadamente dois objetivos. Primeiro, produção de grãos, produção de forragem, ou seja, de uma cultura forrageira que vai servir como alimento aos nossos animais. Eu vou ter o maior aproveitamento da área, uma vez que eu vou estar trabalhando com culturas consorciadas. Consequentemente, eu tenho a maior rentabilidade, além de contribuir no aumento de matéria orgânica do solo. Esse é um objetivo muito importante. E o outro objetivo, ele seria o quê? Produção de cobertura morta, para que eu possa estar implantando o sistema de plantio direto dentro da minha propriedade. Consequentemente, na medida que eu implanto o sistema de plantio direto dentro da minha propriedade, aquele solo ele vai estar coberto por uma camada de palha. Esta palha vai ser oriunda do quê? Da minha produção forrageira. Dentro desse aspecto, nós temos um aspecto muito importante. Não existem outras culturas que consigam fornecer uma quantidade de palha tão grande para o solo quanto as culturas forrageiras, principalmente os nossos capins. Então, na medida que o solo ele esteja coberto, o que vai acontecer? Eu vou ter diminuição de plantas daninhas, diminuição de aplicações de defensivos agrícolas, uma vez que eu tenho uma menor incidência de plantas daninhas na minha área, consequentemente, eu vou utilizar menos herbicidas, né? Isso é um aspecto muito importante do ponto de vista ambiental. Além disso, aquela palhada presente ali no solo, na medida que ela vai se decompondo, ela vai se degradando, ela contribui no fornecimento de nutrientes para aquele solo, né? Além de contribuir no aumento da matéria orgânica, como nós vimos no item anterior. Além disso, ela contribui na diminuição de fungos ali presente no solo, sendo que grande parte desses fungos são fungos causadores de problemas relacionados ao quê? A doenças nas plantas. Então, esse é um aspecto importante. Além de eu ter diminuição de plantas daninhas, eu vou ter diminuição de fungos presentes no solo. Fungos esses que, em grande parte, são causadores, né, de doenças. Consequentemente, o gasto que eu vou ter com a aplicação de fungicidas para poder estar controlando esse fungo também é menor. Então, por isso que a gente fala que realmente esses sistemas integrados, eles constituem uma nova mentalidade para a agropecuária brasileira e mundial, sempre em busca
da nossa tão almejada sustentabilidade, que foi visto bastante, né, e trabalhado nas nossas videoaulas passadas. Consequentemente, quando eu consigo trabalhar com um sistema sustentável, eu consigo estar trabalhando naqueles 3 pilares que são bastante importantes para que um sistema ele seja considerado sustentável, que é o aspecto econômico, ou seja, a propriedade ela tem que se sustentar do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental, ou seja, eu tenho que trabalhar realmente com técnicas ambientalmente corretas para que eu evite com que a minha propriedade possa entrar em processo de degradação e se sustente ao longo dos anos. E no aspecto social, ou seja, melhor qualidade de vida do homem do campo, melhor e maior geração de emprego, evitar o êxodo rural. Todos esses são aspectos importantes do ponto de vista social. Bom, então quando eu trabalho com esses sistemas de integração lavoura-pecuária, eu posso estar trabalhando com públicos ou clientes, caso eu esteja prestando uma assistência técnica diferenciada. Eu vou ter aquele público que eu vou estar chamando aqui de A1, que é aquele produtor que tende a trabalhar com a pecuária, que pode estar utilizando esses sistemas de integração lavoura-pecuária para poder estar recuperando ou reformando a sua pastagem, ou além disso, poder estar implantando uma pastagem em uma área onde não existia pastagem. Eu posso ter aquele produtor colocado aí como um produtor A2, que é aquele produtor que além de ser pecuarista, ele também é agricultor, ou seja, ele trabalha tanto com aspectos relacionados à agricultura, quanto a aspectos voltados para pecuária. E tem aquele público A3, que é aquele tido como agricultor, que pode estar trabalhando com essa atividade de sistemas integrados lavoura-pecuária para poder estar o quê? Implantando sistemas de plantio direto na sua propriedade. Nós vamos estar vendo isso aí mais à frente. Então, quais são os sistemas mais caracterizados no nosso país que trabalham com integração lavoura-pecuária? Nós temos aquele sistema mais voltado para o pecuarista, que é o chamado sistema barreirão, que é caracterizado da seguinte forma. Ele é uma opção muito importante, né, para que eu possa recuperar e renovar principalmente aquelas pastagens degradadas em solos que estejam já em processo de degradação. Lembrando, mais uma vez, que nós já vimos que aproximadamente de 80% a 90% de todas as nossas áreas de pastagens encontram-se com um nível de degradação em todo o nosso país, ou seja, necessitando ser aplicadas nessas pastagens técnicas que possam recuperar ou renovar estas pastagens. Então a gente se depara com situações como as vistas nas figuras, né? Solos expostos à erosão, principalmente erosão hídrica, oriundo da chuva, possibilitando processos tanto de lixiviação como processo de assoreamento dos cursos hídricos, além da retirada daquela parte, daquele perfil mais fértil do solo, que está localizado ali naqueles primeiros horizontes. Consequentemente, na medida que esses solos encontram-se expostos, sem que tenham uma cobertura, você começa a reparar que começa a surgir
processos erosivos, que podem futuramente causar o que a gente chama de vossorocas, né? E lembrando que quanto mais declivoso o terreno, né, a área utilizada, maiores serão as consequências dos processos erosivos naquela área. Um outro fator importante para que a gente possa constatar a presença de que os solos eles realmente se encontram em estágio de degradação são a presença de plantas invasoras, sendo que algumas delas, além de serem invasoras, são tóxicas para os animais, podendo levar os animais à morte, e além disso, aparecimento de alguns quesitos que são importantes para que a gente possa realmente constatar que aquele solo ele começa a entrar em processo de degradação. Além das plantas invasoras, em alguns tipos de situações nós podemos nos deparar com um excesso de cupinzeiros na área, reforçando e constatando, portanto, que essa área necessita ser renovada e recuperada. Bom, lembrando que para que a gente possa recuperar e renovar as nossas pastagens, é necessário que a gente utilize aquelas técnicas que são utilizadas corriqueiramente dentro das nossas propriedades. É necessário realizar a correção da acidez daquele solo, lembrando que o nível de acidez daquele solo ele deve ser constatado através da análise de solo. Além disso, essa análise de solo ela vai nos trazer todo um estudo detalhado do ponto de vista químico daquele solo, nos mostrando quais são aqueles nutrientes que necessitam realmente ser utilizados naquele solo para que eu possa estar realmente suprindo para aquele solo todos os nutrientes exigidos pela cultura que eu vou estar trabalhando. Então esse aspecto aí da análise de solo ele é muito importante, por quê? Porque eu consigo ver realmente quanto de calcário para corrigir a acidez eu tenho que utilizar e quais são os nutrientes que realmente precisam ser utilizados para que possa estar suprindo a exigência das culturas que vão ser utilizadas no processo de recuperação daquela área. Além disso, destruição de cupinzeiros, caso ocorra a presença de cupinzeiros naquela área, né? Isso é um aspecto importante. Geralmente esses cupinzeiros eles podem ser destruídos, né, com a passagem de uma grade. Ela já consegue estar realmente destruindo aqueles cupinzeiros. Além disso, é necessário realizar a destruição de plantas daninhas. É um aspecto aí muito importante. Grande parte dessas plantas daninhas já podem ser destruídas num processo de aração e gradagem, né? E além de processos que possam contribuir com a descompactação do solo. Isso é um aspecto importante. Lembrando que solos compactados deverão ser descompactados através, né, de um instrumento conhecido como subsolador, de um implemento conhecido como subsolador, ou como escarificador. Professor, qual dos dois eu devo utilizar? Se o meu solo ele encontra-se compactado com até 30 centímetros de profundidade, eu posso estar utilizando um escarificador que ele consegue tranquilamente descompactar o solo naquela profundidade. Agora, se o meu solo ele está compactado em uma profundidade acima de 30 centímetros, será necessário eu trabalhar com um subsolador, uma vez que ele consegue descompactar o solo em profundidades superiores a 30 centímetros.
Bom, então para que eu possa estar trabalhando com o sistema barreirão, todas aquelas técnicas que envolvem o preparo periódico do solo deverão ser utilizadas. Após a análise de solo, é necessário realizar uma pré-incorporação, né, de calcário. Lembrando que é interessante eu trabalhar com esse calcário pelo menos 60 dias antes de implantar culturas no solo, porque após esse período de 60 dias, o calcário ele já consegue reagir totalmente. Então, dessa forma, ele já consegue corrigir problemas relacionados à acidez ali presente no solo e também consegue fornecer cálcio e magnésio de maneira correta, além de auxiliar na eliminação de alumínio e manganês, que são elementos tóxicos para as plantas. E lembrando que esse alumínio e esse manganês, eles tendem a estar muito presentes naqueles solos muito ácidos. Além disso, o calcário ele tem um outro aspecto que é bastante benéfico, né? Ele contribui, ele é bastante benéfico ali para a microbiota presente no solo. O que seria essa microbiota? São aqueles micro-organismos que estão ali presentes e que são bastante importantes no processo de ciclagem de nutrientes e no fornecimento de nutrientes para as plantas. Então eu posso estar trabalhando após a aplicação do calcário, lembrando que é interessante eu poder estar respeitando aquele período de 60 dias para que o calcário ele possa realmente estar totalmente reagido. Então aqui na nossa região, geralmente é interessante eu trabalhar com calcário ali no final do período seco, para que quando comece o período chuvoso, eu já possa estar implantando a minha cultura. Eu vou ter que estar trabalhando também, antes de implantar a minha cultura e após a reação do calcário, com o processo de aração. Lembrando que esse processo de aração ele pode ser realizado por dois implementos distintos. Eu tenho um arado chamado de arado de Iveca, que é aquele que possui os dentes, né? E tenho também o arado de disco, que é o mais recomendado para a nossa região, uma vez que nós trabalhamos em regiões de clima tropical, né? O arado de disco ele é mais interessante porque ele evita com que esse arado ele possa ter menos quebras, né? Esse aspecto é um aspecto aí muito importante. Por quê? Porque quando eu trabalho com arado de Iveca, em solos tropicais, nós temos muito problema ainda ali nesses solos de tocos, pedras, que quando vai estar passando os dentes daquele arado ali, podem favorecer a quebra de algum daqueles dentes que vão ser importantes no processo de aração. É necessário também trabalharmos com o nivelamento do solo, situação essa utilizada graças a uma grade, né? Lembrando que eu posso estar trabalhando com a grade aradora, que ela faz os dois processos ao mesmo tempo, né? Ela já vai gradear e também vai realizar a aração. Agora eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque se já for um solo que ele está sujeito a processo de compactação, não é recomendado eu trabalhar com esse implemento. Por quê? Porque geralmente são implementos mais pesados, que podem favorecer o processo de compactação do solo. E após esses preparos periódicos, eu vou estar trabalhando com a semeadura de acordo com a cultura e com a forrageira que eu vou estar utilizando dentro da opção escolhida por mim. Bom, então no sistema barreirão, eu posso estar trabalhando, por exemplo, com a utilização de arroz, consorciado com forrageiras. É um aspecto importante que realmente facilita muito para o produtor rural, é que o quê?
Geralmente o espaçamento que eu vou estar utilizando é o que eu estou acostumado a trabalhar na implantação daquelas culturas agrícolas. Então, se eu opto em trabalhar com arroz, trabalhar com milho, trabalhar com sorgo, que é uma cultura muito utilizada na alimentação animal, acaba que eu utilizo basicamente aquele espaçamento que eu tendo a trabalhar quando eu utilizo essa cultura de maneira única, né, de maneira solteira. Então, por exemplo, o espaçamento, se eu for trabalhar com arroz, é o espaçamento convencional, embora se eu queira fechar o meu solo mais rapidamente com a forrageira, eu possa estar trabalhando com um espaçamento mais estreito. A densidade, ela é uma densidade convencional, né, o número ali de sementes por hectare ou por metro linear. O tratamento das sementes é o tratamento convencional, né? Geralmente essas sementes elas já tendem a ser tratadas para evitar algum ataque de pragas ali presente no solo. E o controle fitossanitário que eu vou trabalhar é o mesmo, né, que eu trabalho ou trabalharia utilizando a cultura solteira. O controle de plantas daninhas não será necessário. Por quê? Uma vez que o solo ele vai estar completamente coberto, graças à ação da cultura do arroz e da cultura da forrageira, então, consequentemente, ele não vai possibilitar o aparecimento de plantas daninhas. E a colheita, no caso, se eu for utilizar o arroz, vai ocorrer no ponto ideal. Então, na hora que o arroz está apto a ser colhido, eu vou estar realizando a colheita, e aí vocês vão reparar que o quê? Que após a colheita do arroz, você começa a constatar um crescimento bastante significativo da forrageira que foi plantada. Então aqui nós temos fotos que representam isso. Então nós vamos ter o plantio do arroz consociado com a forrageira. Depois, na foto ao lado, nós vamos ter o arroz já colhido. E vocês reparem que o solo realmente já está bem fechado, uma vez que a forrageira já está ali presente. E na figura de abaixo, na figura abaixo, nós conseguimos constatar o quê? A pastagem já bem formada e pronta para receber animais. Bom, como eu falei com vocês, esse sistema de LPF, eles são sistemas bastante diversificados. Então, eu posso estar trabalhando com a cultura de arroz consociado com algumas forrageiras, como posso, por exemplo, estar trabalhando com a cultura do milho. A cultura que eu vou utilizar vai realmente das condições locais mais propícias para serem utilizadas naquela região. E não só relacionada a condições edafoclimáticas. Vai muito também na forma de comercialização. Existem algumas culturas que regionalmente ou de maneira local são mais fáceis de serem comercializadas em algumas regiões. Daí a importância de eu poder estar trabalhando com aquelas culturas realmente que estejam adaptadas às condições de solo e clima local e que possibilitem serem comercializadas de maneira mais fácil. Então nós temos aí uma foto, por exemplo, de um sistema de integração lavoura-pecuária de milho consociado, por exemplo, com braquiarão, né, que é um capim, uma forrageira muito utilizada nesses tipos de consórcio. Então, quais seriam as principais vantagens desse sistema barreirão? Primeiro, ele possibilita a renovação da minha área de pastagem. Além disso, eu vou ter a produção de uma cultura anual. Nos dois exemplos anteriores que nós vimos, um deles nós utilizamos como cultura anual o arroz e no outro nós utilizamos como cultura anual o milho. Né? Lembrando que esse arroz e esse milho ele vai ser comercializado ou pode, por exemplo, o milho ser utilizado na confecção de silagem, que vai ser utilizado para alimentar os meus animais, possibilitando, portanto, se for comercializado em grão, com que eu tenha um retorno daquele meu
investimento inicial mais rápido. Lembrando que muitas vezes, dependendo do valor que essa cultura possui, eu posso muitas vezes até pagar o meu gasto, o meu investimento inicial na implantação desse sistema com a comercialização dessas culturas anuais, o que é um aspecto bastante interessante, né? Eu já tenho um retorno rápido daquele capital investido inicialmente para poder estar implantando esse tipo de sistema. Além disso, com o meu pasto renovado, eu vou ter um retorno interessante na produção de carne ou leite, dependendo do tipo de aptidão do meu sistema. Como eu falei com vocês, o milho, caso eu trabalhe com milho, ele pode ser utilizado também para a produção de silagem. Silagem essa que vai ser utilizado na alimentação dos meus animais na minha propriedade. Além de eu poder contribuir o quê? Na renovação e na recuperação da minha pastagem. Então eu vou ter uma redução de controle de cupinzeiros e plantas daninhas, menores riscos de perdas, né, por deficiência hídrica, ou seja, em épocas onde vai chover menos, né? Lembrando que, dependendo de algumas regiões, pode ocorrer o que a gente chama de veranico, ou seja, mesmo em épocas onde espera-se que vá chover muito, pode ser que algum período ali eu tenha um período de escassez de chuva, e como o meu solo está coberto, ele evita com que ocorra maior evaporação da água. Então ele consegue se manter mais úmido por um maior tempo, né? Então daí a importância de eu poder estar trabalhando com o solo coberto. Além de eu já trabalhar com técnicas de descompactação do solo, né? O meu solo ele já não se encontra compactado. Além disso, o enraizamento profundo da forrageira ela também contribui bastante na descompactação daqueles solos que se encontram compactados, uma vez que a raiz, principalmente ali naqueles 30 centímetros, né, iniciais, porque o sistema radicular das forrageiras, do capim, ele tende a ser bastante agressivo, ele vai penetrar ali naquele solo, contribuindo no processo de descompactação daquele solo. Então você vê que realmente são vantagens muito interessantes quando eu aplico esses tipos de sistema, entre eles o sistema barreirão. Além disso, contribui o sistema barreirão também como vantagem na reciclagem de nutrientes. O que é isso? Aquelas raízes profundas, elas vão possibilitar com que, na medida que aquelas raízes, elas comecem, né, algumas delas a entrar em período de senescência, elas possibilitam com que ocorra liberação de nutrientes para o solo, redução do processo erosivo, que é um aspecto aí bastante interessante, além da correção da acidez do solo. Consequentemente, eu tenho um retorno do capital investido a curto prazo, uma vez que aquela cultura agrícola ela vai ser utilizada seja para comercialização ou seja para a produção de silagem. E as desvantagens? Qual seria a principal desvantagem deste sistema barreirão? Primeiro, o custo inicial de implementação do sistema, né? Eu vou ter que ter um custo maior, uma vez que eu vou ter que estar trabalhando com a aplicação de calcário, com aração, com gradagem, né? Com a questão da descompactação. Então, eu vou ter que fazer um custo inicial importante. Então, é necessário que eu realize esse custo inicial para poder estar implantando o sistema. Então, aquele agricultor, aquele pecuarista, mão de vaca, que não queira investir na sua propriedade, realmente fica difícil. É necessário este custo inicial de investimento inicial. E lembrando que o retorno, para que eu possa recuperar esse investimento, ele tende a ser mais curto em relação a outras atividades. Isso se deve ao quê? Isso se deve ao fato que eu posso estar futuramente, num período curto, comercializando aquela cultura agrícola que eu utilizei de maneira consorciada
ou utilizando-a na produção de silagem. E dessa forma o custo que eu vou ter com máquinas e implementos, normalmente ele é maior. Lembrando que uma possibilidade que eu tenho de poder ter uma redução do custo com a aquisição de máquinas e implementos é o quê? É arrendando estas máquinas e esses implementos agrícolas, né? Existem algumas empresas na nossa região que possibilitam o arrendamento dessas máquinas. Existe também o sistema de cooperativa, onde é um sistema muito interessante para que a gente possa estar adquirindo, né, possibilitando com que esses implementos e máquinas possam estar presentes na nossa propriedade, uma vez que o cooperado ele consegue ter acesso às máquinas e implementos adquiridos pela cooperativa. E existe, por último, a opção de eu poder estar realmente adquirindo esses produtos, né? Então, isso vai muito da condição e da característica do produtor. Se ele acha melhor arrendar, se ele já é um cooperado, a cooperativa ela tem a possibilidade de ter aqueles implementos, ou se ele vai adquirir. Então, essa realmente seria a principal desvantagem. As principais, né? Bom, e o sistema Santa Fé? O sistema Santa Fé, ele é mais caracterizado para ser utilizado pelo agricultor. Por quê? Porque ele é uma opção interessante para que eu possa produzir forragem ali no período de entre-safra, né? Geralmente, aquele período onde o solo ele estaria parado, sem a produção. Isso é muito comum, principalmente na região centro-oeste do nosso país, onde você trabalha com áreas muito grandes e onde a sazonalidade climática ela é bastante caracterizada. O que é isso? Eu tenho um período de chuva bem caracterizado e um período de seca também bem caracterizado. E de palhada para o sistema de plantio direto. Vocês lembram que eu falei com vocês que o sistema de integração lavoura-pecuária, eles podem ser utilizados tanto para recuperação e renovação de pastagem, quanto para a implantação do sistema de plantio direto. Nós vamos estar vendo isso aqui a seguir. Então é interessante ressaltar, como eu falei com vocês, que algumas regiões do Brasil, o pessoal trabalha com culturas agrícolas naquelas épocas chuvosas do ano. Então, por exemplo, na região centro-oeste é muito comum o pessoal realizar a partir de outubro o plantio da soja e já ali em janeiro a colheita da soja é realizada e aí trabalha-se com aquele milho chamado milho safrinha, que é aquele milho menos exigente em água e que pode ser plantado ali no período de fevereiro com menor problema relacionado a estresse hídrico, uma vez que ele é uma cultura menos exigente em água em relação a outras culturas ou a outras variedades de milho. E naquele período ali, característico do período de seca, de junho até outubro, é comum naquela região o solo ficar o quê? Parado, né? Sem que haja nenhuma atividade. É até comum naquela época o pessoal dar férias coletivas, né, para os funcionários, uma vez que não tem se trabalhado com culturas agrícolas naquele período. Uma vez que são áreas muito grandes e que impossibilitem sistemas de irrigação. Mas nós vamos ver mais para frente qual seria o principal aspecto interessante quando a gente trabalha com sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. São sistemas bastante diversificados. Então, possibilita que diferentes tipos de produtores com diferentes tipos de produção possam estar aplicando na sua propriedade. Então, como eu falei com vocês, a soja é plantada ali no período de outubro até próximo de janeiro. E aí nós trabalhamos com aquele milho safrinha. E naquele período de junho até agosto, o solo ele se mantém, né, sem que ocorra nenhuma atividade agrícola, que é o conhecido em algumas regiões como período de entre-safra. Agora, quando eu trabalho, né, com sistemas integrados, eu vou estar plantando milho já consociado
com as forrageiras. E naquele período, conhecido como período de entre-safra, após a colheita daquele milho safrinha, eu estou com o meu solo coberto, já com a pastagem formada. Sendo essa pastagem, ela pode ser utilizada na o quê? Para que eu possa estar colocando animais ali naquela pastagem para que eles possam se alimentar, né, das pastagens existentes ali naquela área. E já no final do período seco, o que eu vou fazer? Eu vou estar aplicando um herbicida naquela área para que aquela pastagem que foi formada, ela possa formar uma camada de palha no solo. E dessa forma, possibilitando que eu esteja implantando o sistema de plantio direto dentro da minha propriedade. E aí, quando eu for plantar a soja, eu já planto a minha soja dentro de um sistema de plantio direto. Olha que coisa interessante. Eu acabei de falar que a técnica de sistema de plantio direto, ela é uma técnica muito importante, bastante utilizada no nosso país e uma técnica altamente sustentável. Para que eu possa implantar essa técnica, eu vou ter que estar trabalhando com a aplicação, em alguns tipos de situações, de herbicida. Então aí vem aquele fato, né? Nem sempre o herbicida, a aplicação de herbicida, ele tende a ser benéfico, maléfico para a atividade. Uma vez que eu consigo, através da aplicação de herbicida, estar implantando sistemas de plantio direto. Agora, lembre-se, toda vez, quando eu esteja trabalhando com defensivos agrícolas, eu tenho que trabalhar dentro das recomendações. Nós temos constatados aí muito problema relacionado à aplicação de defensivos agrícolas, na medida que o produtor rural utiliza esses defensivos de maneira incorreta. Então, realmente é uma forma que eu possa estar utilizando um defensivo sendo uma maneira benéfica para a implantação, né, do sistema de plantio direto. E lembrando que na medida que eu implanto aquele sistema de plantio direto, ao longo dos anos eu não preciso mais trabalhar com herbicidas. Por quê? Porque o solo ele já se encontra coberto. Além, como nós já constatamos, de uma diminuição significativa na aplicação de outros defensivos. Uma vez que o sistema de plantio direto, além dele prevenir a incidência de plantas daninhas, ele também previne a incidência de fungos presentes ali no solo, que tendem a causar problemas, principalmente relacionados à doença para algumas culturas. Então, naquele período, aquela pastagem ela atua como se fosse uma bomba biológica, ou seja, ela contribui de maneira bastante significativa para as características químicas, físicas e principalmente biológicas presentes naquele solo. Então, o sistema conhecido como sistema Santa Fé, que é um tipo de sistema de integração lavoura-pecuária, ele é um sistema muito importante no manejo sustentável do solo, que ele possibilita a aplicação do sistema de plantio direto. Além disso, as adubações que eu vou utilizar são as adubações convencionais, de acordo com a exigência da cultura que eu esteja trabalhando. O espaçamento também é o convencional, de acordo com a cultura agrícola que eu esteja trabalhando. Em densidade, a mesma coisa. Os tratos fitossanitários também. Só que aí o que eu tenho? Eu tenho menor problema, né, relacionado com plantas daninhas. Então, para que eu possa estar implantando aquele sistema de plantio direto na área, é necessário que eu realize o quê? Eu faça um controle precoce ou através de uma subdosagem, né, de maneira simultânea. Ou seja, com culturas agrícolas e culturas forrageiras em consórcio. E posso estar trabalhando também com nitrogênio de cobertura, que é interessante para poder antecipar o milho. Nós vamos ver isso mais à frente. As espécies que podem ser mais utilizadas como forrageira e que possibilitam esse tipo de consórcio. As braquiárias, principalmente a braquiária brisanta,
conhecido como capim braquiarão, a braquiária decumbens, que é a braquiária conhecida aqui na nossa região como braquiarinha, e a braquiária rusisiensis, né? E lembrando que as braquiárias, grande parte das nossas pastagens são formadas por braquiária. Aquelas forrageiras do gênero pânico, né, como Mombasa, Tanzânia, né, são forrageiras que têm um maior valor nutricional, porém são forrageiras mais exigentes do ponto de vista nutricional. Portanto, o gasto que eu tenho que ter em adubação vai ser maior. Lembrando que quanto mais exigente uma forrageira e quanto maior o seu valor nutricional, mais exigente nutricionalmente ela é. Posso estar trabalhando também com o pé de galinha gigante, com milheto, com algumas leguminosas. Então, é um sistema altamente diversificado. Vai muito das características que o produtor prefere. E a braquiária, aquela pergunta que a gente sempre faz, ela não prejudica o milho em consórcio? Não. Vocês vão ver isso aqui. Por que ela não prejudica? E como assim? Como ela não prejudica? Primeiro, quando eu for trabalhar, eu trabalho com a subdosagem de herbicidas, né, específicos. Então, o que acontece? É como se aquele herbicida ele desse uma retardada no crescimento da braquiária. Então, o milho ele vai vir primeiro, e na hora que o capim ele começa, ou a braquiária ela começa a surgir, o milho já está com altura onde a braquiária não exerce competição sobre ele. Além disso, eu posso estar trabalhando, caso eu não queira trabalhar com subdosagem de herbicidas, eu posso estar trabalhando com o que eu chamo de semeadura da forrageira defasada. Eu vou estar plantando essa forrageira 20 a 30 dias após o plantio do milho. E posso estar trabalhando também com o que a gente chama de profundidade de semeadura diferenciada. O que é isso? Eu vou estar plantando o milho ali com 1 a 2 centímetros de profundidade no solo. E aí vou estar plantando a semente de forrageira numa profundidade de próximo, né, no intervalo de 7 centímetros. Ou seja, eu posso estar plantando o milho ali com 1 centímetro e a forrageira com 8 centímetros de profundidade. Isso permite que o quê? Com que o milho ele saia primeiro e a forrageira ela comece a sair depois que o milho esteja já estabelecido. Isso aí evita com que ocorra, né, competição entre as duas culturas. Como vocês podem reparar, aqui nós temos um gráfico quando eu trabalho com milho solteiro, com a braquiária solteira e com a braquiária em consórcio. Reparem que quando eu trabalho com a braquiária em consórcio, que é essa linha vermelha, a braquiária ela tem uma menor produção inicial, né? Isso se deve às técnicas que a gente trabalha para que aquela braquiária ela realmente não faça nenhum tipo de competição com a cultura do milho. E as formas de semeadura da braquiária consorciada com milho? Elas variam bastante, né? Eu posso estar plantando ela na entrelinha do milho, ou seja, naquele espaçamento que geralmente o pessoal trabalha entre linhas de milho de 0,8 a 0,9. Eu posso estar plantando aquela braquiária na mesma linha do milho, né, entre plantas de milho na mesma linha, em linha, junto com a adubação de cobertura. Na hora que eu vou aplicar a adubação de cobertura, eu faço a semeadura direta e a lanço 20 dias após a semeadura. Se eu quero fechar aquele solo mais rapidamente, eu posso estar plantando essas forrageiras, esse capim, tanto na linha quanto na entrelinha. Nós vamos estar vendo aqui algumas alternativas interessantes. Então tá aqui, ó, por exemplo, um esquema onde eu planto a forrageira na entrelinha do milho, né? O milho geralmente ele é plantado com espaçamento entre linha de 0,8 a 0,9 metros, e aqui na entrelinha eu vou estar plantando as sementes de capim, da braquiária.
Lembrando que hoje em dia já existem implementos que conseguem fazer esse plantio simultâneo, né? Como vocês podem estar reparando nesse implemento que está sendo mostrado aí na figura. Então vocês reparem que ele já planta ao mesmo tempo o milho e na entrelinha a semente de braquiária. Aqui é uma foto mostrando como que a planta do milho ela já está estabelecida e como que a planta forrageira ela começa a surgir quando eu trabalho com aquelas diferentes opções, né, de plantios da braquiária, seja utilizando subdosagem de herbicida, seja utilizando profundidade diferenciada, seja utilizando a semeadura após 20 a 30 dias da emergência do milho. Mais uma foto demonstrando, né, como que a planta do milho ela tende a já estar bem estabelecida e a planta de capim ela começa a sair, né? Vocês começam a reparar que não há competição de uma planta em relação à outra. Aqui uma mesma exemplo, só que o produtor procurou optar por trabalhar com duas linhas de braquiário entre as linhas do milho, né, para poder fechar realmente aquela entrelinha, aquela região da entrelinha mais rapidamente. E aqui o produtor optou em utilizar com a braquiária em 4 linhas na entrelinha do milho. Aquela questão, né? Quanto mais adensado mais rapidamente aquela área ela é fechada e mais rapidamente a minha pastagem ela está formada. Aqui um exemplo onde eu posso estar trabalhando com a semeadura da braquiária na mesma linha do milho, ou seja, entre plantas. Vocês reparem que a planta de milho ela já está bem maior em relação à braquiária, né, que começa a ser emergida. E também já existem implementos agrícolas onde eu consigo já regular o implemento para fazer esse processo ao mesmo tempo. Aí uma área onde trabalhou-se com o plantio de milho consociado com a braquiária sendo plantada na mesma linha e também na entrelinha do milho, que possibilita também com que o solo ele possa ser mais rapidamente fechado e a pastagem após a colheita do milho possa ser formada mais rapidamente. E eu posso também estar plantando em linha junto com a adubação de cobertura. Na hora que eu vou realizar a adubação de cobertura no milho, que geralmente acontece 30 dias, né, após o plantio do milho, além de eu adicionar o adubo, eu adiciono a semente de forrageira, né, no caso do capim braquiário. Ou a lanço, né, 20 dias após a semeadura do milho. Eu posso estar aplicando essa semeadura a lanço com aquele espalhador de calcário e de esterco, né? Existem alguns implementos que são utilizados para isso, que podem ser utilizados também para espalhar essas sementes, no caso de braquiária, no exemplo. E aqui demonstram uns aspectos importantes, né, nessa foto. Vocês reparem que eu posso estar plantando tanto em 2 linhas na entrelinha, uma linha na entrelinha, na linha de plantio. E é interessante ressaltar que o quê? Na medida que eu trabalho com um sistema mais adensado, eu fecho mais rapidamente o meu solo. E um aspecto interessante é que a produção do milho ela tende a ser quase que a mesma de quando eu trabalho com milho solteiro. E além disso, eu não tenho um gasto significativo com adubo. Por quê? Porque o adubo que é utilizado para a cultura do milho, o resíduo daquele adubo que sobra ali no solo, ele é mais do que suficiente para que a braquiária ela possa se desenvolver ali. Então, vocês veem as vantagens, né, de eu poder utilizar esses tipos de sistemas. Aqui a mesma coisa, né, efeito da época de semeadura, é um aspecto importante, aqui trabalhando com
arroz. Então, vocês reparem que eu posso estar trabalhando seja na mesma fileira, de maneira simultânea, ou 30 dias após o plantio de arroz. Reparem que quando eu trabalho de maneira simultânea, entre fileiras eu tive resultados mais interessantes do que plantados 30 dias. Né? Em relação a entre fileiras, e a lanço ela quase que se manteve a mesma produção. Aqui, exemplos, né, de produção que eu falei com vocês. Vocês reparem que quando eu trabalho com milho solteiro, seja no espaçamento de 0,9 entre linhas, seja em 0,45, a produção desse milho, ele é bem próximo daquele milho solteiro que eu trabalho, seja trabalhando com plantio em linha, plantio a lanço, seja naquele consórcio milho braquiária, demonstrando realmente que a braquiária, quando ela é plantada, obedecendo aqueles conceitos, seja com subdosagem de herbicida, seja com diferentes profundidades, ou seja, aplicação após a emergência da cultura, que eu vou estar trabalhando, ela não vai exercer competição na cultura do milho. A minha produção ela quase é a mesma. E as formas de distribuir essa braquiária com milho? Nós podemos distribuí-la misturada ao adubo, ou seja, pelo menor tempo possível, lembrando que na medida que eu trabalho com aquela braquiária, com aquela semente de braquiária misturada ao adubo, ela tem que ser aplicada o mais rapidamente possível, porque na medida que o tempo vai passando, aquela semente ela vai perdendo viabilidade. Daí a importância da gente poder plantar o mais rapidamente possível quando eu trabalho com a semente misturada ao adubo. Lembrando que ela permite eu plantar tanto na linha como na entrelinha do milho. Vocês reparem, isso que eu falei, que na medida que vai aumentando o período com que aquela semente ela está ali junto com o adubo, o número de plantas germinadas vai caindo. Então, na medida que eu misturo aquela semente ao adubo, rapidamente elas têm que ser adicionadas, né, ao solo. Você vê que em intervalo de horas, de 2 para 3 horas de diferença, a gente já consegue ver diferença no número de plantas que são germinadas. Formas de distribuição. Eu posso estar trabalhando também com ela ali utilizada na terceira caixa do implemento, utilizando semeadoras específicas, como eu falei com vocês, que já existem para sistemas de LPF, para a semeadora, tanto na linha como na entrelinha do milho. Ou trabalhar com ela a lanço com distribuidor de adubo ou próprio para sementes. Também permite esse tipo de situação. Aí nós temos um exemplo, né, dessas caixas de distribuição que conseguem estar distribuindo diferentes adubos com também diferentes sementes. Mais um implemento que também já é adaptado, né, para trabalhar com o sistema de integração lavoura-pecuária. E aqui nós temos, né, o processo de como que acontece. Vocês reparem que o que acontece? Né? Você consegue estar conciliando o adubo e a utilização de sementes na mesma caixa, e no outro eu tenho o adubo e sementes de pastagens e também pode ser utilizados para sementes graúdas. Então é um implemento que já possibilita a aplicação desses diferentes métodos, né? Então já são implementos realmente voltados para a aplicação de sistemas de integração lavoura-pecuária. Mais um implemento que possibilita essa aplicação. Lembrando que cada vez mais tem saído no mercado implementos que são voltados realmente a técnicas de sistemas de integração lavoura-pecuária.
Ou, se é um pequeno produtor, eu posso estar realizando também manualmente, seja via enxada ou através da utilização de matraca. Em áreas niveladas, posso também estar trabalhando com tração animal ou com a mecanização. Como eu falei com vocês, ele é um sistema bastante diversificado e que possibilita com que diferentes tipos de produtores possam trabalhar com eles, tanto o pequeno quanto o médio, quanto o grande, ou seja, é um sistema bastante democrático. E aí eu posso estar trabalhando também de acordo com a profundidade de semeadura. Eu posso estar trabalhando com diferente profundidade em linha, simultânea com milho, com a diferença de 6 a 8 centímetros, de acordo com a profundidade do milho, ou a lanço na superfície do solo. Lembrando que esse tipo de situação não é muito interessante para eu trabalhar em consórcio com Braquiária rusiziensis, porque ela não permite que seja plantada numa profundidade muito profunda, né? Então seria mais interessante eu consorciar com o milho, trabalhar ou com braquiarão ou com a braquiarinha, que é a Braquiária decumbens. Então vai ser esse tipo de situação, né? Eu já consigo estar plantando de 3 a 5 centímetros a semente de milho e com a diferença de 6 centímetros entre a semente da forrageira. Isso possibilita que o milho ele saia primeiro, ele se estabeleça, para depois a forrageira sair, evitando com que ocorra competição. Então, 24 dias após a semeadura, nós temos esse tipo de situação. Vocês reparem que o milho ele já está bem estabelecido e aí começa a sair as plantas dos capins, no caso as braquiárias. E o efeito, né, das diferentes profundidades de adubação, vocês conseguem constatar que o que acontece? Neste exemplo aí, quando eu concilio produção de arroz com a população da forrageira em diferentes profundidades, vocês reparem que, dependendo da forrageira que eu utilizo, o nível de produção ele se mantém em diferentes, né, profundidades. Então, eu posso, por exemplo, estar plantando a braquiarinha com até 12 centímetros de produtividade, sem manter diferente na população de plantas, como posso também estar plantando o braquiarão com 12 centímetros de profundidade, sem que ocorra diferenças nessas profundidades, em relação a outras profundidades. Então, até 12 centímetros, tranquilo, que eu possa trabalhar. E vocês reparem que a produtividade do arroz ela tende a não cair muito, né? Demonstrando realmente que é uma técnica bem interessante, porque eu consigo estar produzindo quase que a mesma coisa do que eu trabalho, que eu produzo com a cultura agrícola solteira, além de possibilitar uma forma de consórcio, né? A formação ou renovação de uma pastagem, ou para poder estar utilizando aquela pastagem para implantar um sistema de plantio direto posteriormente. Mais fotos, né, demonstrando o milho consorciado com o capim, no caso a braquiária. Vocês reparem como que o milho ele está bem estabelecido em relação à braquiária. E já o milho pronto para ser colhido, e vocês reparem como que a braquiária ela já se desenvolveu. Então, na medida que eu vou estar colhendo esse milho, a pastagem ela já está formada, estando apta a receber animais. Tá aí, mais uma vez, a área pronta para ser colhida, o milho já pronto para ser colhido. Já sendo colhido, né? Vocês reparem que após a colheita do milho, o capim ele está ali presente. Uma área já colhida. Olha o capim já presente, a pastagem já estabelecida. E aí, após a colheita do milho, né, como que a pastagem ela já está bem formada. Né? Vocês conseguem reparar aí nessa figura abaixo à esquerda. E a área já se encontra totalmente apta a receber animais. Então, demonstrando realmente que é um sistema muito interessante da gente poder estar trabalhando.
Aí a área já com milho colhido e já recebendo os animais. Bom, então nós falamos um pouco, né? E na próxima aula nós vamos falar de diferentes consórcios. Nós vimos muito consórcio relacionado a milho e ao arroz. E vamos falar um pouco sobre a utilização de soja, né? Que é uma cultura que pode ser utilizada. Ela é pouco utilizada aqui na nossa região do Espírito Santo, mas que também pode ser utilizada nesses tipos de sistema. Só que ela possui algumas peculiaridades que não ocorre, por exemplo, no plantio de arroz, milho e sorgo, né, que são exemplos aí vistos anteriormente. Então, nós chegamos ao final dessa nossa videoaula. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.